Graça e a paz, amados, estamos aqui para trazermos a primeira lição de jovens do nosso segundo trimestre. Hoje nós vamos estudar essa lição aqui, abençoada esse trimestre, né? Vencendo as tentações ou o perigo, né, das tentações. Com certeza vai ser uma lição muito importante, porque o que nós temos que enfrentar todo dia é a tentação. Não tem como, né? Todo momento da nossa vida nós estamos enfrentando a luta e a tentação está aí, né? E uma das coisas que eu acho muito importante quando se trata do assunto tentação, que é o assunto do trimestre, né? Uma lição bem oportuna para os jovens, é o que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, a tentação é algo inevitável. Estamos nesse mundo, todo mundo é tentado. Começou com Adão e Eva, né? O casal foi tentado, infelizmente cederam à tentação. Jesus não tinha pecado, foi atacado pelo diabo, foi tentado, né? Adão também na época não tinha. Então a gente vê que nesse mundo é impossível alguém não ser tentado pelo diabo, né? Então a tentação, querendo ou não, ela faz parte da nossa vida. Agora, o que eu acho mais importante nisso aqui, nesse versículo de 1 Coríntios 10, 13, é que Deus, na sua fidelidade, Ele não permite que nenhum crente venha ser tentado acima da sua capacidade de suportar. Porque juntamente com a tentação, Ele dá o escape. Entendeu? Então eu me sinto confortável, seguro com isso. Porque se eu cair em tentação, é porque eu cedi à tentação, né, de livre e espontânea vontade. Não foi porque ela foi mais forte do que eu. Porque eu tenho que confiar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não vai deixar você ser tentado ou deixar que a tentação seja mais forte que você. Entendeu? Por quê? Porque Ele é fiel. Se Deus permitisse que as tentações fossem mais fortes do que nós, não ia sobrar ninguém. Todo mundo ia cair. Mas como Ele é fiel e não deixa ser além das nossas forças, então cai realmente quem quer cair, né? Quem está já com vontade de pecar. Então é muito importante essa lição que nós vamos ter, essa lição do trimestre, né? E aqui na frente diz: nenhum ser humano ele está livre de ser tentado, certo? Seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo da nossa alma, de qualquer forma você sempre vai ser tentado. Você pode se esconder lá no alto da montanha, fazer uma cabana, entre aspas, de ferro, de concreto, você vai estar sendo tentado. Porque a Bíblia ela diz que não tem nenhum meio da gente se proteger da tentação, a não ser o próprio Deus. Somente Ele é que pode nos proteger e nos guardar da tentação. 1 Coríntios 10, 13, certo? E a nossa leitura bíblica, ela está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 5, e versículo 12 a 17, que nos explica bem essa situação, ok? Então a gente vamos iniciar esse trimestre, né, estudando essas lições, essas 13 lições a respeito da tentação, sabe, entendeu? Sabendo que nenhum ser humano é livre de ser tentado, ou seja, pelos seus próprios desejos carnais ou pelo diabo, né, pelo inimigo da nossa alma. A nossa introdução, ela mostra aqui um dos maiores perigos para uma vida de santidade e a nossa comunhão com Deus é a tentação, entendeu? A tentação ela pode se manifestar na vida do crente de diversas maneiras, entendeu? Então, se o próprio Jesus não foi livre, não ficou livre da tentação, como mais nós que somos seus servos, né? Não tem como.
Então, número 1 aqui, mas antes eu quero lhe fazer o convite. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, estou fazendo um convite para você se inscrever em nosso canal, nos ajudando aí a continuar divulgando a palavra de Deus, porque a nossa finalidade é essa, divulgar a palavra de Deus. Então, se você não se inscreveu, se inscreve e nos ajuda a continuar levando essa palavra, ajudando, né? Nós temos ajudado bastante pessoas, professores, alunos, na escola dominical, e você deixando o seu like aí, tu nos ajuda, tá bom? Continua aí conosco até o final, dá um toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos, ok? E você tocando no sininho, quando eu colocar um vídeo novo, que tem mais de uns 400, e se você quiser ver algum vídeo do meu canal, é só clicar em cima do meu nome ou do meu retrato aí, da minha foto, e vai abrir todos os canais. Tocando em vídeo, você vê o canal, o vídeo que você quiser do nosso canal. E também, sendo o nosso vídeo, né, monetizado, você assistindo nossos anúncios, você está nos ajudando aí na monetização, tá bom? Aí diga da onde você é, da sua região, e compartilhe com seus amigos aí, com seus grupos, ok? Fica conosco aí até o final. Bem, o que é a tentação? Bem, a tentação, ela não é pecado. Ser tentado não é pecado. Agora, a tentação, ela é um impulso, né, que move o ser humano a tomar alguma atitude contrária à vontade de Deus. Entendeu? Ali, quando cede a tentação, está abrindo a porta para o pecado. A porta está fechada. Cedeu a tentação, está abrindo a porta para o pecado. Entendeu? Então, muito cuidado, porque ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. A Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, se ser tentado fosse pecado, Jesus tinha pecado, mas ele nunca pecou. Então, repetindo, né? Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, ok? Então, a tentação é isso. E a fonte da tentação é o diabo, ok? Mas como nós temos também, embora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nascemos de novo, mas nós temos aí a nossa carne, né? A carne luta contra o espírito, e ela também é uma fonte de tentação, que o diabo aproveita, entendeu? Nós temos aí o mundo, que é uma vitrine, né? Que atrai os olhos. Tem o diabo, a carne, o pecado e o mundo. Então as fontes de tentação são muitas, né? Mas a principal é o diabo. Ele vem de fora para dentro, colocando coisas ruins na mente das pessoas, como ele fez com Eva, entendeu? Vocês lembram, né? A tentação lá no jardim, como que ele enganou ela. Então ele continua o mesmo e piorando cada dia mais, entendeu? Vamos lá. Como pessoas, nós temos necessidade físicas e emocionais. Então o ser humano, ele não é um robô, ele tem necessidade física, ele tem necessidades emocionais, ele tem necessidades espirituais, mentais. Então tudo isso faz parte da nossa vida, né? Então, como pessoas, nós temos isso. Nós não somos robô, temos emoções. Então é por isso que toda tentação, ela tende de forma inicial a preencher isso. Às vezes a pessoa está com um problema emocional, o diabo vem e aproveita isso. Necessidade mental, física, né? Até o que pode fazer uma pessoa ser glutão? Ele está com fome, né? A Bíblia diz que glutonaria é pecado. Ele está com fome, aí ele tem a necessidade física de se alimentar. Aí o que ele faz? Ele ultrapassa o limite, né? Porque o pecado é isso. É você ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Almoçar, jantar, se alimentar, isso é normal. Agora, quando a pessoa ultrapassa o limite e se torna um glutão, aí ele pecou, cedeu à tentação. Então, isso aí não é... Estou usando aqui o alimento como exemplo, mas isso em qualquer
área da nossa vida que a gente ultrapassa o limite, a gente cede à tentação e peca. Entendeu? Então a gente tem que se controlar. Então, pode ser a tentação um desejo também desenfreado, né? Um gasto financeiro, qualquer coisa que ultrapasse o limite, você está cedendo à tentação, entendeu? Nós sabemos que a lista de desejo varia de pessoa para pessoa, né? É igual um pescador, ele vai pescar, ele sabe o tipo de isca que ele vai pescar cada peixe, quando ele não pesca de rede. Um caçador que prepara uma armadilha, ele sabe o alimento que ele vai botar ali para atrair a ave ou animal qualquer que ele quer pegar na armadilha ou no laço dele. Porque ele conhece o animal. O diabo é a mesma coisa. Ele não bota o mesmo chamarisco para todo mundo, que ele conhece cada um o seu ponto fraco. Entendeu? Ele sabe qual é o tipo de tentação que vai levar aquela pessoa para cair. Entendeu? Tem pessoa que dinheiro não é a tentação para ele. Então o diabo não vai usar o dinheiro. Entendeu? Então, é isso aí. Cada um que vigie no seu ponto fraco, porque o diabo vai atacar ali. Entendeu? Então, número 2 aqui, uma forma de provar se cremos em Deus, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Entendeu? Então, a tentação, ela é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade, entendeu? Então, quando a pessoa cede à tentação, ele está agindo, né, de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades. Porque Deus manda uma coisa e o inimigo vem e tenta ele para fazer outra totalmente diferente. Deus falou para Eva, não coma, falou para Adão, toda menos essa. O diabo falou, não é bem assim. E eles foram na conversa do diabo. Então você percebe que a tentação é isso. É quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo ou a nossa. Entendeu? Então, quando somos tentados, cedemos, mostramos que não confiamos em Deus. Não acreditamos naquilo que ele falou. Se Deus falou para aquele casal é assim, eles deram ouvido ao diabo, então eles não estavam acreditando no que Deus falou. Então a tentação também começa assim, quando nós deixamos de acreditar naquilo que Deus tem falado na sua palavra. Entendeu? Então, foi o caso de Adão e Eva, que nem nós já falamos aqui. Então, o preço da desconfiança e da desobediência trouxe esse desastre todo que está acontecendo no mundo. Entendeu? Então, mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é isso. Ela procura o caminho mais fácil, mais rápido. Está entendendo? E que dê mais prazer. Mas é tudo uma ilusão. Não acontece nada disso. É na mente. Procurar um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, está entendendo? E deixando de fazer da forma que Deus queria. É isso aí. Então, repetindo, mais do que tomar um caminho que a princípio pode parecer mais fácil, a tentação é um teste de confiança para que todos nós, se realmente acreditamos em Deus ou não. Entendeu? A tentação é um teste. Você dê ela ou não. Entendeu? Talvez você que está aí me assistindo, você está num teste aí e não sabe. Né? Está passando por um teste e você tem que tomar cuidado para passar nesse teste e não cair na tentação. Né? Às vezes você tem que vigiar e orar e entender que a tentação não é além das tuas forças. Se você ceder, o preço é alto. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Bem, a tentação não resistida, ela também faz com que a pessoa cai onde Deus a colocou. Então uma pessoa pode ceder à tentação não apenas diante de um grande obstáculo, entendeu? A pessoa pode falar, não, o cara só vai cair em tentação se for uma coisa muito grande. Nada. As pequenas coisas costumam derrubar mais rápido a pessoa do que coisas grandes, tá entendendo? Que chama atenção, que traz escândalo. Começa com aquelas coisinhas pequenininhas que as pessoas não dão
valor. Ah, isso aí é coisa boba, né? Então, mais diante das coisas corriqueiras do seu dia a dia, né, é o que acaba por criar um histórico de pequenas concessões. Ah, coisinha pequena, eu abro uma exceção aqui, abro uma exceção ali, daqui a pouco eu estou caindo em tentação. Entendeu? Daqui a pouco é uma coisa grande. Por quê? Porque aquela coisinha que eu achava que não tinha nada demais, é justamente aquela coisinha que vai me derrubar. Entendeu? Então é um cuidado que o crente tem que ter para não desfazer daquilo que você acha que não tem nada demais e é aquilo que vai atrapalhar a tua vida. Entendeu? Então, pouco a pouco, pequenas tentações se tornam como raposinhas em meio de uma plantação de vinha que estragam tudo. Entendeu? Uma coisinha que... Às vezes, por exemplo, você fala uma mentirinha. Você tem uma tentação de falar uma mentirinha. Aí você pensa assim, poxa, uma mentirinha, cara. Ah, isso aí não tem nada demais. Mas ele fala que eu não estou em casa. Telefone, ó, fala que eu não posso atender. Vai assim, entendeu? Essas coisinhas pequenininhas. Isso aí vai... Por quê? É uma coisinha pequena, uma mentirinha. Mas a mentira é filha de quem? Do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, não é uma questão de tamanho. É que a coisa é do diabo. Não importa se é pequeno ou grande. Então, a pessoa abre uma concessão por uma pequena mentirinha, que eu estou usando aqui como exemplo, certo? Aí ele vai enfraquecendo. Aí vem outra mentirinha, aí daqui a pouco vem outra coisa. Abre concessão para outra coisinha pequena. Quando for ver, você cai numa coisa grande. Sabe por quê? Porque abriu concessão, aí você enfraqueceu, deu brecha para o diabo. Então não se iluda que uma coisinha pequena você pode cair em tentação, uma coisinha grande, uma coisa grande não pode. Não, não existe. Para Deus, tentação é tentação, pecado é pecado. Então não abra concessão para a raposinha da vida, porque são essas raposinhas que destroem a vida da gente. Entendeu? Porque às vezes a pessoa vigia com uma coisa grande e tem que vigiar, mas na hora de uma coisinha pequena ele deixa rolar e é essa coisinha pequena que vai derrubar ele. Então muito cuidado, entendeu? Então as tentações que achamos ser menores, certo? Se não for abandonada, meu filho, vão dar origem a outras maiores. A Bíblia tem um versículo que diz assim, não desprezei os dias das coisas pequenas. Está falando de coisa boa, mas isso serve para coisa ruim. A pessoa despreza aquele pecadinho que ele acha que é pecadinho, e é justamente aquele pecadinho que vai dar origem a pecadão. Prestou bem atenção? É isso aí. Entendeu? A gente às vezes, né, dá lugar para pecadinho, achando que não tem nada demais. E é esse pecadinho que vai dar origem aos pecadões. Apesar que para Deus não tem pecadinho e pecadão, tem consequência. Então, muito cuidado com aquelas tentaçõezinhas pequenas que você acha que não é nada demais, pois é essa que está derrubando muita gente. Entendeu? Então, quantos foram agraciados, né, por Deus, mas perderam as suas posições por não terem resistido uma ou mais tentações? A pessoa perde tudo por causa de um pecado que ele não conseguiu segurar, cedeu à tentação. É a parte 2 aqui. Vamos ver como é que a tentação se manifesta. Por uma ação de Satanás. Só o diabo está no meio, lógico, né? O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação. Ele enfrentou Jesus, né? Perdeu, mas enfrentou, né? Então, quanto mais nós. Então, ele não tem esse problema. Se ele não... porque eu estou vivendo uma vida de santidade muito forte. Eu estou orando, jejuando, estou na presença de Deus, o diabo está longe, está enganado. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Quanto mais você busca, mais ele está ali, para tentar te travar. Então não se iluda com a sua vida de santidade, achando que ela vai espantar o diabo, não. A Bíblia manda fazer uma coisa só: resistir.
Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir à tentação, não ceder à vontade dele, é isso que interessa, é a vontade. Eu tenho uma super vida de santidade, eu tenho uma super vida de jejum, de estudo, de oração. Tudo bem, mas na hora que o diabo atacar, tu não resistir a ele, não adianta nada. O que vai te salvar é você resistir ao diabo para ele fugir da sua vida. Entendeu? É isso que a Bíblia ensina. Não vá para o outro caminho, não. Achando que tu está arrotando santidade, tu vai vencer. Entendeu? Não, você vence porque Deus não vai deixar você ser tentado além da tua força. Mas o diabo você tem que resistir a ele. É só isso. Entendeu? E com a ajuda de Deus. Ok? Bem, a Bíblia deixa claro, Satanás, ele não poupou Jó, porque ele queria levar Jó, ele tinha uma inveja miserável de Jó, e ele queria levar Jó a blasfemar, ele queria mostrar para Deus que Jó servia a ele por interesse. Ele falou, Jó te serve porque tu guarda ele tem tudo, quem não te serve? O diabo só faltou dizer que assim até ele era crente. Só faltou dizer isso. Ele falou, Jó, tu cerca ele tu cercou ele, tu protege ele, tu dá tudo a ele, quem não é crente assim? Né? Dizendo que Jó era crente por interesse. Então ele procurou levar, né, Jó à blasfêmia. Tentou Jó para blasfemar, mas Jó não blasfemou. Não pecou com a sua boca. Entendeu? Mas pode ter sido tentado, mas não pecou. Ele travou a boca. Ele falou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Acabou. O diabo teve que ir embora. Isso aqui é resistir o diabo. Entendeu? Então Satanás, ele vai observar o momento e o lugar em que estamos e vai oferecer, né, cilada. Ele é arquiteto, é célebre em armar cilada. Entendeu? Ele sabe armar cilada, armar isca. Porque ele observa a gente, ele sabe o nosso ponto fraco, nosso ponto forte. Ele sabe aonde a gente pode cair, aonde não pode cair. Então ele sabe, ele não está aí aleatoriamente igual um bobo, sem saber o que vai fazer, não. Quando ele ataca alguém, ele já sabe qual é o ponto fraco daquela pessoa. Entendeu? Mas quem está em Cristo está escondido nele, né? Deus é o lugar que a gente se esconde, o diabo aí não acha a gente. Ok? Então a tentação, ela ganha força quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrigamos em nosso coração. Por exemplo, uma pessoa orgulhosa é um prato feito por diabo. O orgulho foi isso que derrubou ele, ele sabe como lidar com o orgulho, derrubar alguém, entendeu? A ganância, a cobiça, entendeu? Então, esses são sentimentos que ele sabe que a pessoa tem. E ele procura alimentar isso na vida da pessoa, entendeu? Então, muito cuidado com aquilo que você tem dentro de você, uma inveja, um ciúme, né? Caim matou Abel por quê? A inveja gerou um ódio, entendeu? Ele não aguentou a tentação, foi lá e matou. Então, o ódio, a inveja, o ciúme, entendeu? Essas coisas dentro da gente pode gerar uma coisa horrível na nossa vida. O diabo pode te tentar através desses sentimentos que você tem dentro do coração. Por isso, confessa para Deus e se liberta disso, entendeu? Pessoas que vivem isoladas, vai se isolando, se afastando, vai criando medo, vontade de morrer, perde a vontade de viver, é assim. E ele vai criando esse clima na vida da pessoa para armar o laço. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso o diabo ele tem investido, né, para que os servos de Deus, por exemplo, nessa pandemia, todo mundo isolado. Aí ele investe o quê? Para que ninguém vá para a igreja. Por quê? Não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Então nós temos que entender isso. Não deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Significa o quê? Isolamento. É isso que o diabo quer. Por quê? Uma ovelha sozinha, ela está perdida. A brasa longe do braseiro vira carvão. Então, se ele puder manter você afastado, ele mantém e você se torna mais fraco. E estando mais fraco, você é uma vítima mais fácil para ele. Isso é uma tentação que as pessoas passam. Entendeu?
que tem que vencer. Então, ele também foca na nossa necessidade. Você tem necessidade de uma coisa, ele vai procurar fazer com que você venha suprir aquela necessidade até de uma forma errada. É uma tentação. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Não vai, você tem uma necessidade, você está precisando de dinheiro, aí vem o inimigo, quer que você arruma o dinheiro de uma forma fraudulenta, com mentira, com engano. Ele vai aproveitar a situação, ele é oportunista. Tudo isso se chama o quê? Tentação. Vamos resistir ao diabo, entendeu? Então, a tentação por ter mais dinheiro é que leva à ganância. A ganância leva o quê? A morte, a roubo, a delito, uma série de coisas erradas. Mas tudo vem com essa tentação, entendeu? A ganância é um desejo desenfreado que a pessoa tem. Ele não fica satisfeito só em suprir aquela necessidade. Ele fica desenfreado. Então, número 3 aqui, focamos em algo que não precisamos. Tem pessoas que ele não resiste à tentação de cargo, de título, ele quer essas coisas. E o diabo sabe disso, alimenta isso no coração dele. E ele não vence essa tentação. Entendeu? Focando em algo que não precisamos. Bem, a tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando ela apresenta uma suposta oportunidade de um ganho, de um benefício, né? Que nós venhamos levar você a esquecer de Deus. Entendeu? Tem pessoas que ele é tão abençoado que ele acaba esquecendo do abençoador. É uma tentação. Quando você for muito abençoado, se apega mais com Deus ainda. Está entendendo? Porque muitos são tentados assim. Quando vem muita bênção, eles esquecem do abençoador e dá só valor à bênção. Cuidado com isso, que isso é uma tentação do diabo. É o diabo que faz isso. Entendeu? Igual Balaão. Balaão, Deus falou para ele, não. Mas aí ele foi. Por quê? Por causa da oferta. Entendeu? Então, ele não resistiu à tentação do dinheiro. O rei o Balaque lá ofereceu uma grana alta para ele amaldiçoar o povo de Deus. Aí ele não resistiu à tentação. Mas Deus falou, ele orou o Senhor, Deus falou não, ele insistiu. Ah bem, então que aí vai. Né? Foi isso que Deus fez. Então Balaão, ele ouviu Deus falar não, mas ele não queria ouvir o não. Porque muitas vezes, querido, a gente cai em tentação porque a gente ouve de Deus aquilo que a gente não quer ouvir. Muitas vezes a gente está igual Balaão. Deus fala não, mas a gente quer ouvir sim. Deus fala não vai, mas a gente quer ouvir vai. Isso é tentação do diabo. Isso é um engano de Satanás. Então, o que a Bíblia diz é o que manda. Se Deus falou não, é não. Se a Bíblia diz não, é não. Não inventa não. Entendeu? Se Deus falou sim, é sim. Se Deus falou não, é não. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Então, se a Bíblia diz, se Deus já falou não, não caia na tentação de querer inventar um sim. Que você vai, igual Balaão, perder a vida. Entendeu? Parte final agora. Quando cedemos à tentação? Bem, perdemos a comunhão com Deus. Cedeu à tentação, a primeira consequência de ceder à tentação é perder o quê? Gradativa, a perda gradativa, que às vezes não é vapt-vupt. Vai perdendo. Vai igual a brasa longe do braseiro, ela não apaga logo, o cara vai apagando devagar. Porque Deus é misericordioso, ele vai dando tempo, mas se a pessoa não quer, né, ele vai virar um carvão, vai apagar. Certo? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Agora, quando Davi, ele se viu, o autor traz aqui, Davi se viu confrontado, quando ele pecou com Batseba, que foi confrontado por Natã, ele disse, ele entendeu, né, que ele pecou, que ele errou, e que ele tinha duas opções, ou fazia igual Saul, endurecia o coração e se afastava de Deus, ou ele reconhecia o seu pecado, né, e se humilhava diante de Deus. Porque quando a pessoa cede e cai em tentação, qual é o que tem que fazer? Ele tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer que pecou, que cedeu à tentação e pedir perdão a Deus para voltar a ter a comunhão. Mas muitos não, se afundam mais no pecado, como Saul,
ainda foi no final da vida consultar uma macumbeira, uma feiticeira, e morreu no pecado dele. Mas Davi aqui, pelo menos, ele mudou, ele não fez como Saul. Ele pecou, foi um pecador mesmo, mas ele temeu a Deus e pediu perdão a Deus. Ele falou, eu pequei, eu errei, e pediu perdão e foi perdoado. Porque você, não adianta esconder de Deus que é pecador. Deus sabe que nós somos pecadores. Esse não é o problema para Deus, porque Ele sabe que nós somos pecadores. A dificuldade que Deus encontra em nós quando caímos em tentação é reconhecer que pecamos. Esse é o problema de muitos, que ao invés de confessar e deixar, quer se justificar ainda. Não, eu fiz por causa disso, por causa de fulano, de ciclano. Não aceita que pecou e errou e que tem que ter o perdão de Deus. Cedeu à tentação, querido, o caminho é se humilhar, se arrepender e pedir perdão. Não tem outro. Ok? Isso aí não adianta. Ele ficou com medo de Jesus, de Deus se afastar dele. Bem, comprometemos o nosso futuro, outro problema da tentação, né? Então o ato de ceder uma tentação pode selar o destino de uma pessoa, entendeu? Felizmente, teve aqueles que pecaram e não voltaram mais, né? Então, quantos relacionamentos foram destruídos por contínuas quebras de confiança? Isso mostra, né, que ceder à tentação traz o quê? Consequência. Você vê uma pessoa que está sempre cedendo à tentação, aquela pessoa perde a credibilidade. Entendeu? Perde a credibilidade, porque está sempre deixando a desejar. Aí fica difícil você acreditar naquela pessoa. Só Deus. Então tem certas situações que a pessoa perde a bênção. Entendeu? Ele até se conserta com Deus e tudo, mas foi tanta da quebra, né, que ele fica desacreditado. Então isso aí é um cuidado que a gente tem que ter. Tem pessoas que estão dependentes de um vício, de vez em quando cai, entendeu? Então a pessoa tem que se firmar em Deus. Deus é que guarda. Ele é poderoso para guardar a gente na hora da tentação. Mas a gente tem que reconhecer essa necessidade de Deus na nossa vida. Não podemos viver de uma forma independente, porque o diabo está aí, a carne está aí, o mundo está aí, o pecado está aí. Então nós temos que resistir a essas coisas com a ajuda de Deus. E não ficar caindo em tentação sempre, né? E um dia a pessoa vai e não volta. Então ficamos dominados por sentimentos ruins. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar o quê? Sentimentos tóxicos que vão afetar a nossa vida e relacionamento. Como, por exemplo, frustração, né? A pessoa fica caindo sempre, ele se frustra, ele acha que não tem mais jeito, entendeu? Fica com a autoestima baixa, entendeu? Isso aí acontece com sentimento de culpa. A pessoa que está sempre caindo, cedendo à tentação, acontece essas coisas. Então temos que se firmar no Senhor. Esse sentimento faz a gente ficar doente fisicamente e emocionalmente, né? Vem depressão, vem medo, vem tristeza, vem angústia, entendeu? Isso aí tudo vem acompanhado por causa de quê? Por causa do pecado. Então a palavra de Deus nos diz que não veio tentação senão humana. Então Deus, ele controla isso na nossa vida. Deus, ele controla a tentação na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É isso que temos. Então, encerrando, tal verdade significa que todos são, de alguma forma, tentados em situações muito particulares, quando imaginamos que nada poderá nos afetar e que ali a nossa humanidade será testada. Então, vamos encerrar aqui. Olha só uma coisa aqui que eu vou falar aqui. Por exemplo, uma revisãozinha. De acordo com a lição, como podemos descrever a tentação? Trazendo uma recordação da lição. Bem, a tentação pode ser descrita como um impulso que o ser humano, que move o ser humano ao pecado. É um impulso para pecar. A verdade é essa. Número 2. A queda de uma pessoa costuma ocorrer em uma única tentação, só uma vez. A queda de uma pessoa costuma dar-se aos poucos, com pequenos atos de desobediência. Número 3.
Satanás é o único agente que promove a tentação? Não. Pois a tentação pode ocorrer também quando focamos nas nossas necessidades e em oportunidade de ter algo de que não precisamos. Entendeu? Quando nós queremos algo extra, já era, né? E o cara é casado, aí quer uma mulher extra, pronto, caiu em tentação. Entendeu? Então, vou repetir. Não, pois a tentação pode ocorrer quando focamos nas nossas necessidades ou em oportunidade de ter algo que não precisamos. O cara não precisa, ele já tem. Se quer outra, aí é o pecado. 4. Cite uma consequência de ceder à tentação. Ceder à tentação é dar lugar ao diabo, tá? Então, uma das consequências é perder a comunhão com Deus. Cedeu à tentação é porque deu lugar ao diabo. O que ele perde? A comunhão com Deus. Mas se você se arrepender e buscar a Deus, Deus te perdoa e a sua comunhão pode ser retomada. Entendeu? Nem tudo está perdido. Não é porque caiu em tentação que acabou. Não. Deus é Deus das oportunidades. Ele está sempre dando uma chance. Finalmente, se cedermos à tentação, quais os sentimentos vão nos afetar? Ficamos dominados por sentimentos ruins, frustração, medo, baixa estima e essas coisas por aí. Entendeu? Então, é importante que a gente entenda que a tentação envolve muito mais do que satisfação pessoal, física ou emocional. Ela envolve muito todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Deus te abençoe, querido. Vamos para a próxima lição, Adão e Eva querendo ser como Deus. Deus te abençoe e até a nossa segunda lição. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever. Para se inscrever é só dar um toquinho do lado direito aí, ó. Aí você está inscrito no meu canal, tá bom? E toca no sininho e nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Um abração, tá bom?